Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa que faltava, o programa de todos os inícios de mês, hoje excepcionalmente à terça-feira, porque ontem era dia da nossa seleção nacional, era dia de apoiar Portugal e estávamos todos focados também nesse objetivo de levar a nossa seleção o mais longe possível neste campeonato da Europa que se disputa na Alemanha. Tenho já aqui comigo as nossas convidadas, aqui a Lai Bastos, nossa comentadora residente aqui sobre estes assuntos, e hoje mais duas convidadas que vão dar a sua opinião sobre aquilo que temos vindo a falar aqui, sobre a mediunidade. Sandra Santiago, que é mais um testemunho a aportar àqueles que fomos ouvindo no último programa, no início do mês de junho, da Sónia e do Nuno, e Joana Paes, psicóloga clínica e de saúde, trabalha no gabinete da LAI e vai dar também a sua visão científica sobre este tema, muitas vezes também descredibilizado pela própria ciência por não ter esses dados científicos palpáveis. Antes de mais, boa noite a todas, vocês que estão aí desse lado. Obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade em estar aqui, a ti Lai, a ti Sandra e Joana, pela primeira vez aqui neste espaço. Obrigado pela vossa presença, espero que seja uma noite agradável, como têm sido todas até aqui. Lai, começava contigo e começava precisamente não é pela semana passada, é pelo programa do mês passado, pela última conversa que faltava, foi com a Sónia e com o Nuno, dois testemunhos impressionantes sobre mediunidade, duas pessoas que se adaptaram a uma condição muitas vezes não muito bem entendida, tanto pela sociedade como pela família, mas eles nesse campo tiveram todo o suporte necessário para se adaptarem e fazerem da sua vida algo normal. É verdade. Antes de mais, também quero agradecer a ti, agradecer à Sandra e agradecer à doutora Joana e agradecer a quem está desse lado. Porque a gratidão é tudo aquilo que nos traz uma abundância. Quando ela é sentida com o coração, ela traz uma abundância a todos os níveis que nós necessitamos. E falar disto é muito importante, precisamente porquê? Porque é tabu, como já temos vindo a falar, e uma das coisas que eu tenho vindo a reparar, desde que começamos a falar de uma forma muito humilde, muito singela, começamos a falar aqui no canal, tenho vindo a reparar que tenho tido feedbacks muito, muito bonitos. Pessoas que me têm dito obrigada por darem a cara porque não me sinto sozinha, pessoas que me têm abordado com determinadas dificuldades agora de uma forma mais aberta, porque compreendem que há alguém que as vai ouvir e que se calhar as vai entender e que se calhar as vai ajudar. E é muito importante porque quanto mais nós falarmos de forma leve sobre a mediunidade, porque ela existe, ponto. Ela existe de várias formas, mais leve se torna este assunto. Menos crenças limitadoras, crenças que nos limitam, vão existir daqui para a frente. Não é? Então, falar sobre isto primeiro é um ato de coragem, porque estamos aqui a dar a cara, e cada um vai entender aquilo que quiser, está tudo certo, mas tem que haver pessoas que marquem pela diferença. E, como eu falo muito, a mediunidade existe, mas é muito importante que a parte emocional esteja a ser trabalhada também. Quanto mais forte for a nossa mente, quanto menos traumas, menos problemas, menos inseguranças, menos falta de confiança existir dentro do ser humano, mais forte aquela mente se torna para lidar com determinadas situações. E nós temos que nos conhecer o que é que eu sou enquanto ser humano. O que é que eu quero para a minha vida? O que é isto que eu sinto que nem sempre sinto, mas que faz parte de mim? O que é isto? Mas antes de saber o que é isto, eu tenho que saber aquilo que eu sou. Porque um caso que aconteceu a semana passada foi extraordinário.
É uma pessoa que eu segui e sigo já segui há bastante tempo, esteve para ser internada há uns anos atrás, e na verdade ela é médium de incorporação, ela vive essas situações, não é fácil, não é de todo fácil naquele caso, em que ela se conheceu a esse nível, onde ela tem ferramentas, mas procurou-me novamente porque precisava de ajuda e realmente aconteceram situações espirituais, aconteceram porque sim, aconteceram no gabinete e tudo ficou bem, mas aquela pessoa esteve bastante tempo num estado catatónico, em que eu senti perfeitamente que aquilo era tudo emocional. E sugeri que essa pessoa fosse para o hospital. Porque tem que haver esta consciência do que é o quê. E a pessoa que estava com ela, não vamos citar nomes porque não vale a pena, mas esse caso é real, e se for preciso provas, as pessoas com certeza vão falar. A pessoa disse, mas isto deve ser mais uma daquelas crises. Disse, não, esta não é uma daquelas crises. Há algo a nível neurológico, há algo a nível emocional forte que esta pessoa tem. E realmente liguei para o INEM e o INEM veio, teve horas, e está agora ligada a fazer consultas de neurologia. Isso acontece. E por isso é que na mediunidade, tanto na mediunidade como na parte emocional e mental, tem que haver discernimento, tem que haver humildade na análise das situações. Caso contrário, aquela pessoa iria estar ali imenso tempo. Quando voltasse a ela, para todos os efeitos, era um caso espiritual, quando na verdade há ali uma situação emocional, mental ou neurológica escondida. Então é muito importante essa situação. Diz, Johnny, Muito bem, eu desculpa interromper-te, só que pronto, isto também já se torna habitual, não é? Quando nós falámos aqui estes cortes energéticos, e eu pensei que já tinhas terminado a tua intervenção, e eu ia dizer que isso vai de encontro também àquilo que nós muitas vezes falámos, neste caso, sobre o papel importante que a medicina também tem no mundo e a capacidade que a pessoa tem que ter, neste caso tu, para fazer essa identificação. Tem que haver primeiro muita humildade, para conseguir sentir o que é o quê. E quando a pessoa pode não ter a certeza, porque pode haver pessoas que não tenham essa certeza, e um dia eu posso não ter essa certeza, mas naquele caso eu tinha a certeza, é muito importante que nunca se ponha de parte a ciência. Tem que haver um check-up, tem que haver um diagnóstico, e se no diagnóstico estiver tudo certo, ok, era realmente só espiritual. Mas há casos em que não é. E que muitas vezes pelas crenças, pelas situações que às vezes acontecem, pode haver uma patologia que se esconde atrás de algo que realmente é espiritual, mas há algo ali patológico. Então tem que haver este cuidado. Por isso é que quando nós falamos em desenvolver este tema, eu sei que é um tema que mexe com muitas pessoas, que há pessoas que não concordam, que há pessoas que fazem determinados julgamentos e está tudo certo, mas para mim, a nível pessoal e a nível de trabalho, eu acho muito importante. Porque temos visto muita coisa em gabinete. E com certeza que há muitas pessoas a sofrer de forma escondida porque simplesmente não se conhecem. Não é, Sandra? Exatamente. Antes de passarmos para a Sandra, agradecer a quem já está aí desse lado, também a assistir a mais esta conversa que faltava. Relembrar que podem deixar o vosso testemunho nos comentários, podem e devem deixar o vosso like no vídeo, partilhá-lo para que este chegue a mais pessoas e também consigamos trazer mais conteúdos como este de interesse aqui para o canal. Vamos então introduzir a Sandra Santiago. Boa noite, Sandra. Obrigado pela presença. És mais uma voz que se junta ao Nuno e à Sónia, que já estiveram aqui no programa do mês passado, contaram a sua experiência neste tema. O que é que tu nos podes dizer sobre a modernidade? Obrigada pelo convite a vocês, em especial à Lai.
tinha muito para falar, iríamos estar aqui a noite toda nesse sentido, mas tive situações desde pequenina que não conseguia compreender o que é que eu ouvia, o que é que via, começa por aí, e depois ao longo da minha vida cruzei-me com pessoas também especiais, que é o caso do meu marido e das minhas filhas, e tive 2 situações, e daí procurar a lei, através da minha irmã, porque eu já não sabia o que é que havia de fazer. Uma delas foi com a Iana, em que ela tinha sempre falta de ar, estava sempre com crises de ansiedade, chegava ao hospital e o oxigênio estava a 100%, estava tudo ok, voltava para casa, voltava ao mesmo, até que percebi que a minha filha tinha mediunidade. Percebi, se calhar não da melhor forma, porque não queria ver aquilo que ela sofria e não conseguia compreender muitas das vezes, pedi muitas das vezes ajuda lá e ligava-lhe constantemente a pedir-lhe ajuda, porque eu própria não conseguia ajudá-la, e ela incorporava, e depois havia aqui uma ligação de energias entre mim, o meu marido, a minha filha mais nova, que nós não conseguíamos compreender, e era de género, está tudo bem, nós estamos a ficar todos malucos, mas afinal havia algo especial por trás. Pronto. Outra aconteceu com o João, ele também andava mal, dia sim, dia não, queria ir para o hospital porque tinha falta de ar, estava sempre com crises de ansiedade, até que foi ao gabinete da lei e conseguimos perceber, afinal, o que é que ele tinha. Pronto, a mediunidade para nós não é um tabu, é muito vivido, porque eu vejo, eu sinto, eu ouço, e às vezes isso para mim é uma confusão total, porque não sei se é real, se é confusão da minha cabeça. Há pessoas que depois julgam ou porque está maluca, ou porque já está nas bruxas, ou por isto, por aquilo, e se calhar nós acabamos por não conseguir exprimir aquilo que sentimos naquele momento. É muito difícil controlar, eu falo por mim, muitas das vezes, e a Lai sabe, temos tido sessões fantásticas, tenho alturas que para me controlar é muito difícil, e sem a ajuda da Lai era impossível ter o controle que eu estou a ter neste momento, porque eu antes não tinha qualquer tipo de controle. Aliás, eu cheguei na BCI a parar de repente, trava fundo, porque vi uma pessoa em cima do capô e eu pensei que ia atropelar alguém que me estava a passar à frente. Esse tipo de situações acabam por ser complicadas no nosso dia-a-dia, porque podemos ter vários acidentes, podemos magoar até outras pessoas, mesmo eu, por exemplo, se estiver com uma pessoa e às vezes já não estou a ver a pessoa e já tive vontade de bater numa pessoa, que inclusive estava em trabalho comigo, porque eu já não a estava a ver a ela, já estava ali com uma raiva, com uma força a apoderar-se de mim, e o meu primeiro pensamento é lá, e às vezes consigo me controlar dessa forma. Sandra, mas pronto, voltando aqui um pouquinho atrás, tu começaste a ter esta percepção desde criança, ou só já na idade adulta é que começaste a ter o que acontecia? Desde criança que eu começava a ter sonhos, visões, só que não dava importância, também não havia uma abertura para falarmos entre pais. Era aí que eu queria chegar. Como é que geriste isto na infância? Era confuso, porque eu sentia que que era sei lá, tinha um amigo, digamos, um amigo que me vinha visitar, tinha ali uma companhia que não conseguia perceber quem era, depois tinha sonhos que eu não conseguia interpretar e eu ali um bocado de conflito, porque eu cheguei mesmo ao ponto de pensar, bem, sou mais uma maluquinha que ando aqui, não vou dizer nada a ninguém, porque senão vão-me mandar para o médico e o médico vai-me mandar a tomar medicação, e pronto, e fiquei calada até, sei lá, até aos meus 20 e tal anos, mais ou menos. Mas a sério, quando comecei a perceber foi a partir dos 30, que afinal havia aqui qualquer coisa. Pois, mas no meio desse, de todo esse, como é que eu ia dizer, desse fechar dessas sensações, pronto, nós
necessitámos de falar sempre com alguém, quem era o teu apoio? Onde é que tu ias? Onde é que tu libertavas todo esse constrangimento? Não falava, até porque eu sou de uma aldeia de Sinfãs de Douro e lá quando se fala nisto associa-se às bruxas, porque se vai fazer amarrações, porque tem que se fazer defumadouros, porque isto, porque aquilo. Eu não falava com ninguém. Às vezes falava com a minha avó materna que sentia gente e eu acho que aí puxei um bocadinho a ela, porque sem querermos falar diretamente sobre o assunto, ela dava-me a entender também que sentia, pronto, mas não tinha com quem falar, não falava isto com ninguém, por isto, para mim, eu não tinha problema em falar, eu tinha problema era que os outros iriam pensar sobre mim, e acabava por gerir aquilo um bocadinho, pronto, era complicado, porque eu, por exemplo, tive um sonho que faleceu uma pessoa e a minha mãe, não, é impossível, que estive com ela e passado 2 horas o sino toca e a pessoa faleceu e eu pensei, poxa, será que a pessoa faleceu por minha causa? Porque eu pensei nela e ela acabou por falecer. Havia este misto de sentimentos. Eu não conseguia perceber o que era, digamos, a realidade daquilo que eu estava a ver, a imaginar, não conseguia perceber que ligação é que havia ali. Por isso nunca tive com quem falar. Estes assuntos eram um bocadinho complicados. Claro. Eu entro nesse campo porque normalmente quando nós estamos ou quando temos esta condição, se não tivermos alguém em quem confiamos, em quem falar, pode nos levar por outros caminhos. Neste caso, tu tiveste sempre um equilíbrio, procuraste em ti um equilíbrio que te levou depois a encontrar, neste caso, o teu marido, também na mesma condição. Exatamente, sim. Até depois conhecermos a lei. A partir dos 30 anos tudo modificou. Encontrei um ser especial cá na Terra que nos compreende, que nos ajuda, que marca a diferença. E realmente quando nos falam, vamos a alguém, não tem nada a ver com o trabalho que a lei faz, não é pôr a credibilidade de muita gente em causa, mas consegui encontrar na lei aquilo que eu não encontrava em ninguém. Porque a mim, se eu procurasse alguém, diziam sempre, era brochetes feitos, tinha que ir não sei aonde para desamarrar, tinha que pagar não sei quanto, tinha que não sei o quê, e a minha parte espiritual, que eu conseguia muitas das vezes elas estarem a dizer, e eu sentia que aquilo não correspondia à realidade, entrava em choque com elas. E então acabei mesmo por nunca procurar depois nesse sentido, porque sentia que estava... não era assim enganada, mas não estava a ser vista da melhor forma, não estava a ver aquilo da melhor forma. Eu não tenho que pagar para me desamarrar em alguma coisa. Pode haver, mas o universo devolve a quem o faz e isso não me dizia grande coisa. Até que, pronto, consegui-me compreender em determinadas coisas quando conheci a lei, a compreender a minha filha, a compreender o meu marido, a compreender o que é que se passava aqui dentro de casa, que às vezes aqui era... um cinema autêntico, e depois tinha a minha filha mais pequenina para nos acalmar, só nos vinha a abraçar e a dizer que gostava muito de nós e estava tudo certo, voltava tudo ao normal. Claro. Isto é como aquela frase típica que ela aí usa, tu não sabes que sabes, mas sabes. Ou seja, tu sabias que aquilo não era, aquelas indicações que te davam, não era aquilo que tu precisavas até encontrares a lei. De todo, não. A partir dos meus 35, 34, 35. Claro. Lai, antes de ir à Joana, queria só... nós temos falado e temos ouvido vários casos, e este é o terceiro, mas aqui a Sandra, digamos que tem o pacote completo, porque ela, como disse, ouve, sente e vê. Portanto, também há destes casos, normalmente há um ou outro sintoma, mas ela teve o pacote completo. Sim. Aquilo que a Sandra disse é tão rico em termos de conhecimento que é fantástico. Primeiro, ela realmente é muito completa. Ela é sensitiva, tem a capacidade da clarividência, da clareaudiência, ela tem premonições, ela é muito completa. Quando o ser humano tem todas estas situações
com ela, isto é quase como ter os olhos azuis ou castanhos, é uma característica que se pode desenvolver ao longo do tempo ou estagnar, como já falamos. A pessoa pode ficar emocionalmente muito confusa e pode muitas vezes culpar-se porque tem sonhos e aquilo vai acontecer. E quando a pessoa não se conhece e começa a estar em conflito com aquilo que está a viver, automaticamente a parte emocional entra em ação. Ela vai criar uma reatividade, ela vai criar uma revolta. E, na verdade, tudo é frequência. Diz-nos a física quântica que tudo é energia. A partir do momento em que somos seres pensantes, nós produzimos uma frequência. Por isso é que nós produzimos ondas eletromagnéticas que vão emanar de nós para os outros ou dos outros para nós de forma positiva ou negativa. Quando nós não temos o conhecimento e entramos num estado de looping, que foi muitas vezes o caso que a Sandra viveu, na casa da Sandra o que se sentia não poderia ser uma coisa positiva, porque na verdade a pessoa emana essa frequência. E aqui junta-se o que é mental e junta-se o espiritual. Então, quando nós temos o conhecimento, nós começamos a ter esse discernimento e usar as ferramentas de forma muito tranquila e muito leve. Faz sentido esta explicação? Faz, claro. E há outra coisa muito importante, e com todo respeito por todas as pessoas, Alá é essa Alá, eu digo sempre, eu sou o que sou dentro daquilo que eu vim para ser e está tudo bem. Como eu, felizmente, existem muitas pessoas, e neste trabalho nós temos que trabalhar com dignidade, com respeito, com valências e com conhecimento. Por isso é que eu sou validada, sou acreditada para muitas coisas e trabalho, na verdade, com aquilo com que eu nasci. Mas a Sandra falou aqui um termo que é de bruxas. Dizem os antigos, eu não acredito, mas elas existem. Né? Em Trás-os-Montes usa-se muito isso. Eu sou de uma aldeia onde se falava muito e onde se falava muito e havia muitas histórias sobre as bruxas. E aqui bruxas nós podemos vê-las no sentido negativo, porque existe e está tudo certo, cada um faz da vida aquilo que quer, mas também haviam pessoas antigamente que tinham estes dons, que tinham estas capacidades, mas que eram intituladas porque curavam, porque ajudavam, eram muitas vezes intituladas. Uma língua, está tudo certo, não querem que eu fale, porque eu falei a palavra bruxa, mas pronto, eu gosto mais de fadas, mas está tudo bem. Esta agora foi boa. Mas elas eram rotuladas com um nome. E aqui nós temos pessoas boas que ajudavam, mas que tinham um nome, bruxa, porque era o conhecimento da época, e havia, e há ainda pessoas com o nome bruxa que realmente fazem essas tais situações de amarrações e etc, etc, etc. Eu costumo dizer que na vida tudo que se faz, tudo vai e vem, ponto. A lei do retorno é uma lei universal, a lei da atração é uma lei universal, por isso tudo que nós fazemos, nós vamos buscar de qualquer das formas. Passa a ser da responsabilidade de quem faz isso. Por isso, muitas vezes, quando há pessoas que têm, pronto, o caso da Sandra, ela viveu essas experiências, ela não sabia que sabia, mas sabia que dentro dela aquilo que ouvia não fazia sentido para ela, não é? Porque a alma dela sentia que precisava de outra coisa. E é nesta consciência, nesta amplitude de consciência que eu trabalho e que nós devemos trabalhar, para que o ser humano tenha a possibilidade e a oportunidade de saber escolher o que é que realmente faz sentido. Se for ir fazer umas coisas daquelas, está tudo certo, passa a ser da responsabilidade. Mas não. E também há aqui uma coisa muito interessante. Quando acontece qualquer coisa, dizem logo, fizeram-me um feitiço, eu não uso esse tipo de linguagem, mas é da culpa de alguém, mas às vezes a culpa é da própria pessoa, da conduta e comportamento que ela tem perante a pessoa e perante os outros. É mais fácil culpar o outro. Por isso é que é tão importante e muito, muito importante trabalhar a parte emocional a todos os níveis, desde os mais pequeninos aos mais crescidos. Que é isso que nós fazemos no nosso espaço. Eu faço um trabalho numa vertente, a doutora Joana faz o trabalho dela enquanto clínica, enquanto pessoa ligada à saúde, que
às vezes há estes casos e nós não temos como dizer não, isto não aconteceu. Não, aquilo aconteceu. Não sei se fez sentido a minha explicação, mas achei muito rica e realmente a todas as bruxas boas e menos boas, eu peço desculpa pela expressão, mas é realmente o nome que se tem, e para mim cada um faz aquilo que quer e está tudo certo. Eu não ocupo o lugar dessas pessoas, essas pessoas não ocupam o meu lugar, porque cada um na vida tem a sua posição e o meu posicionamento é este. Claro, muito bem. Joana, boa noite. Obrigado pela tua presença aqui esta noite na conversa que faltava. Tu trabalhas com a lei na parte da psicologia clínica também, fazem um trabalho em conjunto muito interessante. Como é que surgiu esta oportunidade? E já agora, pronto, entrando no teu ramo clínico, como é que a psicologia se adapta a esta questão da mediunidade? Neste caso, a tua. Muito bem. Antes de mais, eu gostava de agradecer o convite a ti e à LAI, de alguma forma, porque para mim é importante, enquanto clínica, eu estou a dar o meu testemunho, mas também é importante também para um bocadinho para o conhecimento comum que os psicólogos podem sim trabalhar com terapeutas holísticos, sem que isso ponha em causa a sua ética profissional. E aqui é muito importante esclarecer que a LAI faz o trabalho dela, eu faço o meu trabalho e em conjunto conseguimos ajudar muitas pessoas sem que isso ponha em causa o que quer que seja a nível da ética. Como é que surgiu o meu trabalho com a LAI? Foi a nível pessoal, ou seja, começou por pessoalmente eu conhecer a LAI, e depois pelo convite feito por ela, porque lhe fez sentido incluir-me no gabinete dela, no trabalho que ela desenvolve com as pessoas. E tem sido muito rico, porquê? Porque, tal como é nosso lema nos retiros, as pessoas são mente, corpo e alma, não é? E de alguma forma eu trato da mente, mas há pessoas que de alguma forma apresentam uma história de vida e algumas especificidades com as quais eu, enquanto profissional, tenho que acolher com curiosidade. E se há pessoas que em consulta me chegam com uma determinada realidade relativamente à experiência de mediunidade, e eu consigo fazer um despiste que aquilo não é uma esquizofrenia, que não é uma depressão com alucinações, que não estamos a falar de dissociação de personalidade, se não está, ou seja, se não é evidente nenhum destes sintomas e nenhum deste quadro clínico, aquilo que eu tenho que fazer é acolher a experiência da pessoa e com ela perceber aqui um bocadinho o mundo dela. E mesmo que haja, ou seja, aqui algum tipo de sintomatologia depressiva, ansiosa, o meu papel enquanto psicóloga vai ser no sentido de ajudar a ultrapassar exatamente essa sintomatologia, tratar essa sintomatologia para que depois ela possa ser aconselhada e tratada e ter intervenção por parte de pessoas especializadas como a lei. Eu normalmente aquilo que faço é encaminhar para a lei porque é a única profissional que eu conheço nesta área e em quem eu confio, porque foi com ela que eu aprendi tudo aquilo que sei até hoje. Não que eu ponha em prática, mas o conhecimento que eu adquiri acerca da mediunidade e todas as experiências extrasensoriais são efetivamente com a lei. E é com ela que eu percebo que há uma coisa muito importante que é necessário ressaltar. A lei não consegue ver o todo. Ok? E isto é muito importante porque ela faz sempre um encaminhamento para o médico, um encaminhamento para o psicólogo, um encaminhamento para outro tipo de profissional para que aquela pessoa possa ser ajudada. Não é ficar com tudo. Se há uma crise de ansiedade, ela vai encaminhar para um psicólogo para que aqueles fatores emocionais e de personalidade da pessoa possam ser trabalhados e para depois a parte da mediunidade seja trabalhada com ela. Porque, como ela disse bem, há pessoas que a nível emocional, estando fragilizadas, são efetivamente porta de entrada para algo menos bom, por exemplo. Mas no meu papel, eu trato apenas a parte emocional. Claro. Mas no meio disto tudo, também há uma propensão tua, pessoal,
para este tema, porque nós sabemos, tu sabes, porque és do ramo científico, que a ciência trabalha com coisas factuais. Neste caso, nada é factual porque nada é provável. Ou seja, não há prova de que a pessoa realmente consegue ver, a não ser a própria pessoa testemunhar isso. Portanto, também tem que haver neste caso, tu tinhas de ter uma propensão ou um gosto por este tema para conseguires ter esse discernimento de perceber quando é que é algo mais que uma simples crise de ansiedade ou uma depressão. Nesse caso, aquilo que eu faço é acolher a experiência da pessoa. E, na realidade, a maneira como... Ou seja, eu conheci a lei a título pessoal, mas quem me conduziu até à lei foi uma utente que eu recebi em contexto clínico, ou seja, em consulta, não no gabinete da lei, porque eu não lá estava, e que, de alguma forma, evidente, ou seja, a pessoa apresentava um quadro depressivo, mas para além daquele quadro depressivo havia ali uma vivência extrasensorial muito nítida. Ou seja, e através daquela pessoa eu passei a conhecer uma realidade diferente. E ao longo dessas consultas surgiu o nome da lei. E foi aí que eu conheci a lei. Depois, a título pessoal, é que eu passei a conhecer a lei. Mas articulamos, enquanto terapeutas, para ajudar outro paciente. E foi aí que, efetivamente, houve uma comunicação profissional. Mas, ou seja, aquela pessoa, naquele contexto clínico, mesmo com um quadro depressivo, apresentou toda uma história de vida onde estas experiências extrasensoriais, estas experiências de maternidade, estavam a acontecer. Então eu acolhi e sabia que ela estava a ser acompanhada e que tinha chegado até mim porque estava a procurar novamente ajuda. E aquilo que ela fez foi tratar uma depressão e trabalhar a sua mediunidade. Ou seja, de alguma forma, aquilo que eu fiz foi acolher. Eu não rotulei a pessoa como uma depressão crónica e vai ficar assim e aquilo é depressão. Não. Eu acolhi a experiência dela, ela apresentou-me uma terapeuta para além de mim e eu articulei com a terapeuta. E assim conseguimos trazer qualidade de vida e bem-estar às pessoas. Porque de um lado se trabalha a mente, do outro se trabalha a alma. Porque nós somos os três. Ok? Então é muito neste sentido. E para mim foi uma experiência muito rica. Posso dizer que me lembro perfeitamente do ano. Foi 2019, no início. E todas aquelas sessões para mim eram exploradas com muita curiosidade. Eu fazia perguntas. Eu queria perceber onde é que aquilo era clínico e onde é que aquilo não era clínico. E foi muito interessante. E não foi só com um, foi com dois. E depois, toda a minha experiência no gabinete, o que é que me trouxe? Trouxe-me efetivamente esta vivência de conhecer pessoas com quadros clínicos que podem ter mediunidade e pessoas que não têm nenhum tipo de quadro clínico e que têm efetivamente a mediunidade. E há alguns fatores que vão diferenciar toda uma experiência de transtorno, toda uma experiência espiritual de transtornos psicóticos e dissociativos. Porque muitas vezes se confunde. Pessoas que se calhar têm uma esquizofrenia, um transtorno, ainda há bem pouco tempo falamos, eu e a Lei, sobre isso, sobre alguém que tem ela própria me disse, Joana, eu acho que esta pessoa tem transtorno dissociativo da personalidade. E depois as duas falamos sobre isto. Ou seja, o que é clínico e o que já não é clínico. E foi muito interessante percebermos, tal como esta questão daquela paciente que teve uma crise conversiva, ou seja, algo neurológico, o que é que podia ser emocional, o que é que não podia, o que é que já era ausência normal, do que é que não era uma ausência. E isso foi interessante perceber, porque assim se consegue ajudar e orientar melhor as pessoas. Claro. E como é que tem sido esta experiência, neste tempo todo que trabalhas com a lei? Olha, é enriquecedor, porque para além de haver uma experiência em gabinete muito interessante, e há dias que efetivamente são muito interessantes, e a lei sabe, a experiência dos retiros, eu falo dos retiros, é uma experiência que nós conseguimos integrar toda esta temática da mediunidade. Não se trata de retiros espirituais, são retiros de desenvolvimento pessoal, porque, como eu disse, corpo, mente e alma, mas onde a pessoa consegue integrar que se o corpo e a mente estiverem bem cuidados, teremos uma alma, se calhar, a florescer melhor e uma espiritualidade e mediunidade muito mais, sei lá, com melhor bem-estar. Não sei aqui como é que se define a mediunidade, se bem, se mal ou se mais serena. Aqui ela é leve.
paz. Pronto, com mais leve, pronto, paz e leveza. Mas é muito neste sentido, é compreender, é conhecer as pessoas, começar a perceber determinados traços, mesmo propensão, se calhar, e aqui a lei pode-me corrigir. Isto é uma conversa, não precisamos de estar efetivamente com estas, que é pessoas que frequentemente têm distúrbios emocionais, conseguem estar mais propensas a estas experiências de mediunidade com menos leveza. Então é importante que sempre que ela nota isto, ela faz um encaminhamento. E depois nota-se uma melhoria na qualidade de vida da pessoa. Tal como se nota a melhoria na qualidade de vida da pessoa e mesmo a nível do desenvolvimento, em pessoas que fazem vários retiros. E nós isso temos algumas provas. Certo, Lai? Certo. Temos provas evidentes. O caso de uma pessoa que não sei se ela está a ouvir, não se vai falar, como é lógico, por nomes, neste último retiro foi muito interessante, porque o nosso retiro é, na verdade, desenvolvimento pessoal, mas nós somos o todo, não é? E quando nós somos o todo, nós trabalhamos muito dinâmicas que estão ligadas ao nosso dia-a-dia, porque sabemos que quando elas são aplicadas, elas vão trazer uma mais-valia e uma libertação ao nível que tiver que ser. E ouvir de uma pessoa com 50 anos dizer eu renasci agora, eu agora conheço-me, eu agora vou começar a viver, isto é qualquer coisa que eu digo sempre, não há dinheiro nenhum no mundo que possa pagar isto. Não é? Então, falar destes temas em que a mediunidade, a espiritualidade e a ciência possam comunicar sem existirem dedos apontados, que ninguém tira o lugar de ninguém, porque para mim a ciência está em primeiro lugar, porque é aquilo que eu vejo quando olho para alguém, não é? Eu vejo um corpo, eu vejo matéria, a matéria precisa ser tratada pela medicina convencional e ponto final, seja a que nível for. Mas nós somos mais que isso, não é? E há muitas pessoas que às vezes chegam lá, que se dizem, eu sinto coisas, eu vejo coisas, e às vezes isso é tudo mental, porque querem tanto ser, estudam tanto para ser, mas isto tem que nascer e tem que ser desenvolvido de uma forma muito natural, muito leve, não é? E às vezes culpam e escondem patologias mesmo devido às crenças e àquilo que querem ser. E desconstruir desconstruir isto numa pessoa, descascar a cebola dela, para lhe mostrar realmente aquilo que ela é, não aquilo que ela quer ser ou diz ser, demanda o seu tempo e demanda também muita sabedoria para não entrar em choque com a pessoa, para que ela possa, de uma forma leve, aceitar, para se poder ver que realmente se calhar aquilo faz sentido. Então, falar disto para mim é uma das minhas missões na vida também, que é tirar mitos, tirar crenças, desfragmentar informação obsoleta que não tem que existir e sentir que abertamente nós podemos falar com as pessoas. Caso contrário, nós vivemos condicionados. Então, por exemplo, ali a filha da Sandra, a mais novinha, e a Ana, elas já estão a crescer com isto de forma natural. Elas não vão passar aquilo que a Sandra passou. Elas não vão sofrer aquilo que a Sandra sofreu. Primeiro porque a Sandra pode ser a professora delas, não é? Eu passo sempre todos os conhecimentos. Porque cada um nasce para aquilo que nasce. E vão crescer com isto de forma natural. A mente delas vai ser muito mais forte do que a mente da Sandra cuidar delas. Então isso é muito importante. Nós podemos evitar muitas depressões, por exemplo. Quantas pessoas, às vezes, eu trabalho muito com a espiritualidade, mas dentro das minhas valências eu faço muita coisa, então consigo fazer muitos diagnósticos dentro das minhas valências. E quando sinto que é necessário um médico, um psicólogo, etc., eu encaminho toda a gente. Ponto. Portanto, é aquilo que a doutora Joana falou muito bem, não importa de onde vem a cura, o importante é que a pessoa seja curada. E ninguém é de ninguém. Nós temos que saber calçar no sapato do outro. Mas aqui para dizer o quê? Que muitas vezes as pessoas vêm já com algo já pré-definido de que eu tenho isto por causa disto. E não é nada disso. Às vezes não é nada disso.
Às vezes é mesmo o comportamento da pessoa. Eu tenho um caso muito, muito interessante, porque quando chegava à casa dizia que não gosto de estar em casa porque é tudo muito pesado, sinto uma coisa pesada. Eu disse assim, ok, tudo pode ser pesado na tua vida, agora vamos lá falar um bocadinho da tua vida, vamos descascar a tua cebola. Na verdade, aquela pessoa vivia frustrada, vivia revoltada e, acima de tudo, vivia uma vida que não queria viver. Lógico que ela não podia querer ir para casa. Não é? Então, é muito importante as pessoas perceberem que pedir apoio psicológico não é para malucos, que ainda há essa crença. Não, acho que toda a gente devia, sempre que sentir, ir a um psicólogo. Faz todo sentido falar com alguém que nos entenda, que não nos julgue, que nos compreenda. Quando as pessoas sentem coisas que também não as entendem, procurem pessoas. Eu costumo dizer, procurem uma referência. Não é? Procurem uma referência. Mas procurem alguma coisa. Porque senão nós vamos viver numa concha que ela não vai ser boa e a vida passa a ser sobreviver. Nós viemos cá não foi para sobreviver, nós viemos cá para viver, ponto. Não é? Sobreviver é sempre uma escolha. Não é? E para que essa escolha seja bem feita, eu tenho que estar a nível emocional, a nível mental, a nível intelectual, a nível da minha saúde, eu tenho que saber qual é a minha posição na vida. O que é que eu quero, para onde é que eu quero ir, que objetivos, o que é que eu sou, o que é meu, o que é que eu sinto e o que é que não é meu. Então, nós passamos a viver. Logo, este trabalho tem esta base, tanto o meu trabalho quanto o trabalho da doutora Joana, que cada uma dentro das suas valências é colocar aquela pessoa no modo viver com letras grandes, ponto. No gabinete dizíamos muitas vezes, ou vives, ou és feliz, o que é que queres? Mas aqui o importante também é referir isto que a Lei salientou, que é o autoconhecimento. Poucas pessoas conhecem nos vários domínios da vida e acabam muitas vezes por reprimir emocionalmente, por não atenderem a determinadas experiências que têm e sofrem com isso. E se a pessoa não tivesse vergonha para procurar ajuda ou para falar, para exprimir, muito deste sofrimento era evitado. Uma vez disseram, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E sempre que nós optamos por viver e temos o nosso barómetro do sofrimento bem alertado, porque é isto que ela nos ensina com o livro dela, que é sempre que o nosso barómetro está a alertar sofrimento, nós devemos mudar, devemos movimentar, e aqui, se ela quiser, ela introduz os 4 M's. São maravilhosos. Não, falas tu. Mas é muito engraçado, ou seja, a pessoa ter aqui esta consciência daquilo que eu sou, o que é que está a acontecer comigo e que recursos externos eu posso procurar para me ajudar, sejam eles médicos, sejam terapeutas holísticos, sem vergonhas, sem tabus, e também ter a consciência daquilo que se está a procurar e daquilo que se quer, porque se quisermos o mal, vamos para o caminho do mal, se quisermos o bem, vamos para o caminho do bem. E acho que acima de tudo a consciencialização, e eu repito muitas vezes a falar dos retiros, mas é verdade, porque acho que é um trabalho em que eu tenho muito orgulho e muito prazer em estar incluída, porque de alguma forma ali trabalha-se nas várias vertentes, as pessoas saem dali com uma consciencialização daquilo que têm que fazer aqui dentro para depois fora conseguirem ser mais e melhor. E então é muito importante esta consciencialização, este autoconhecimento, porque no caso da Sandra nós vimos que ela só se permitiu aos 30 anos. 30 anos da vida dela foram em sofrimento. O que é que as pessoas podem fazer antes para isso? Quantas vezes as pessoas... Este não é propriamente como é que eu ia dizer, na questão do autoconhecimento, neste tema, se calhar a pessoa até pode desconfiar ou perceber que tem algo diferente dos outros, mas como o tema em si não é, ou não era, até há uns tempos, se calhar na altura em que a Sandra era jovem, muito bem visto, se calhar a pessoa acabava por optar por outros caminhos, também parte um pouco por aí, do estereótipo que vão colocar na pessoa. Sim, e felizmente que esses estereótipos vão sendo quebrados. Eles existem. Nós é que podemos também fazer face a eles. O racismo vai existir sempre, ok? Nós é que temos que também, enquanto os nossos valores pessoais, temos que fazer face a eles. Neste caso, a Sandra sofreu em silêncio.
partilhava, nem com pessoas próximas ela partilhava, porque podiam de alguma forma, por quem havia disponível naquela altura, procurar ajuda. E aqui é importante, seja com quem for, procurar ajuda, partilhar, porque isto diminui de alguma forma o sofrimento. E sabemos que o sofrimento vão ser portas para outras situações, e mesmo para o desenvolvimento de quadros clínicos. Claro. Isto também leva-me a uma questão, Joana. Por exemplo, tu agora trabalhas no gabinete da lei, mas vamos imaginar, quando não trabalhavas com a lei, certamente sempre tinhas a tua função num outro local, mas também já tinhas essa percepção de quando é que era algo mais do que uma simples crise de ansiedade ou uma depressão, como falámos há pouco. Como é que tu Sim. dizias ao paciente que estava à tua frente, olha, se calhar é melhor procurar um tipo de ajuda mais específica no campo da espiritualidade, porque o que tem vai além de uma crise psicológica. Ou seja, lá está, como eu disse, eu conheci a lei profissionalmente, ou seja, através de uma paciente fora do gabinete, na clínica, onde de alguma forma tomei aqui conhecimento daquela realidade e ouvi pela primeira vez o nome da lei. Depois, o que é que acontece? Quando eu percebo que há aqui alguma capacidade extrasensorial, eu primeiro exploro muito bem com a pessoa, sempre com a abertura e curiosidade pela experiência da pessoa, pela vida da pessoa, e depois, de alguma forma, também exploro o quão aberta ela é à questão da terapia holística, das terapias, de todas as terapias energéticas, das curas. Eu tento perceber qual é a abertura da pessoa e depois, de alguma forma, faço um encaminhamento. Ou seja, dou-lhe o contacto da lei ou mesmo a página e encaminho. Ou seja, primeiro tenho que fazer uma exploração, entender a realidade da pessoa e perceber se a pessoa está aberta para. E se eu perceber essa abertura, porque não é o meu trabalho fazer, não é intervir com ela acerca da mediunidade e destas capacidades em contexto de consulta, aquilo que eu faço é explorar e encaminhar. E se a pessoa tiver abertura, eu encaminho. Se não tiver abertura, eu vou continuar a estar atenta à situação para que, quando for possível, eu fazer o encaminhamento. Porque eu não posso, de alguma forma, é preferível eu ter uma pessoa em gabinete em que eu ajude a nível emocional, ou seja, a nível mental, a nível emocional, do que efetivamente a perder e ela achar que eu estou a encaminhar ou a dizer que aquilo, basicamente, a desvalorizar aqui a experiência dela. Ok? Por isso é importante sempre explorar a abertura da pessoa nesse sentido. Claro, mas agora vamos fazer aqui um paralelo, por exemplo, com a Sandra. Imagina que chegava uma paciente a um consultório com as características da Sandra, mas sem a mínima abertura para terapias holísticas ou terapias energéticas. Como é que tu ia, e tu percebendo que a condição da pessoa ia nesse sentido? Como é que conseguias dar aqui a volta a essa situação? Neste caso, o que eu fazia era muito simples. Ou seja, toda a parte emocional e mental da Sandra ia ser trabalhada comigo. Ok? E a partir do momento em que ela percebesse que não era maluquinha ou que não estava numa experiência de raiva, de frustração, ela ia começar a entender que a experiência dela afinal não era só aquilo. Ou seja, eu ia trabalhar com ela mesmo a abertura dela para esta situação, a consciencialização. E depois fazia o encaminhamento. Até que ela, imagina que ela tinha a resistência, ok? Era frequente. Aquilo que eu ia fazer era trabalhar a parte emocional e mental. Tudo que estava ao meu dispor eu ia fazer. Ok? Dar-lhe todos os recursos disponíveis para ela controlar crises de ansiedade, ataques de raiva, momentos de frustração. Tudo isso ia ser trabalhado comigo. Depois, assim que ela apresentasse a consciencialização, que não era só aquilo, aí eu ia-lhe fornecer o encaminhamento necessário. Posso só fazer uma intervenção? Claro. Quando há estas situações, e já estivemos, eu também sou hipnoterapeuta clínica e hipnoterapeuta regressiva. E trabalho com muitas valências. Às vezes, através da hipnose, é o suficiente para a pessoa aceitar uma sessão de hipnose. E nessa sessão de hipnose vai acontecer tudo o que tiver que acontecer e está tudo certo. Não é? Porque muitas vezes a hipnose vai trabalhar o inconsciente. Não é? Nós vamos desfragmentar informação, nós vamos ressignificar traumas. E às vezes, através do encaminhamento para uma sessão de hipnose, quando não há abertura para,
A pessoa vem para a hipnose e é a hipnose que eu vou fazer, mas dentro da hipnose eu sei que algo vai acontecer. Sim. E então é muito interessante porque já vivi essas situações e no final aquilo que eu vi foi alívio naquela pessoa, foi trazer aquela pessoa de novo à vida de uma forma mais leve. Porquê? Porque algo realmente se curou. Não é? Às vezes até numa simples constelação familiar, e a constelação familiar não está ligada a nada de espiritualidade, é importante que se fale, né? Mas se eu estou ali, alguma coisa às vezes pode acontecer numa constelação. Lai, acho que podemos partilhar aquele caso que eu tinha tenho uma paciente na Madeira. Eu estava a pensar nesse caso, mas não falei sobre isso porque não posso. Sim, Mas, eu também continuo em sigilo. É a tua paciente. Ou seja, ela eu acompanho desde sempre online, ela está na Madeira. E eu acho que foi para a hipnose também. Foi para a hipnose. Foi muito interessante que ela veio, o marido trabalha fora, e quando tiveram férias, ela veio de alguma forma ao Porto. E veio ter ou seja, eu acho que ela teve 2 sessões enquanto esteve cá, certo? Acho que foi naquela semana. E foi interessante. Eu, Joana, não sabia de nada, ou seja, eu com ela apenas trabalhava toda esta questão emocional, toda esta questão de feridas e traumas conscientes, ok? E quando ela veio para uma sessão de hipnoterapia, foi engraçado porque entramos as 3 no gabinete e descobrimos efetivamente que havia algo mais, que não tinha sido partilhado por vergonha, mas que havia algo mais. E depois abriu uma abertura depois nas restantes sessões muito interessante. E mesmo as constelações familiares, que depois, ou seja, nessa semana conseguiram fazer. Foi muito interessante, ou seja, através da hipnoterapia, porque de alguma forma acho que é algo com menos tabu. A hipnose clínica também está ligada à psicologia e normalmente é aconselhada que ser realizada por psicólogos, porque muitas pessoas acabam por se aproveitar do título de hipnoterapeutas para serem psicólogos. No caso da Lai, lá está, ela é hipnoterapeuta e é terapeuta holística, mas há pessoas que se apoderam da hipnoterapia para depois serem psicólogos, e isso não tem nada a ver uma coisa com outra, porque não é o mesmo título. E neste caso foi muito interessante porque a hipnoterapia como eu não sou hipnoterapeuta, não é? A Lai, de alguma forma, através dessa valência, consegue, através do inconsciente, porque eu trabalho consciente, consegue chegar a muitas pessoas e é esta abertura e esta experiência da mediunidade. Muito bem. Sandra, vamos a ti, que estás a assistir já há algum tempo que não te ouvimos. Tu há pouco falaste, a partir de determinada altura, depois também encontraste o teu marido e percebeste que era igual a ti. Ele tinha essa consciência ou tu tiveste que lhe dizer como é que foi esse encontro? Foi um bocado difícil no início porque ele era cético e isto para ele passava-lhe completamente ao lado. Foi quando ele começou a ter a depressão, várias recaídas, uma delas que queria se suicidar e não conseguíamos perceber porquê. Foi quando eu recorri à Lai e vivemos uma experiência maravilhosa lá no gabinete dela, e a partir daí ele tomou consciência que afinal ele sentia também coisas diferentes no dia a dia dele. Ele acaba por ser uma esponja, digamos, e a partir daí conseguiu gerir se calhar melhor as coisas. Também tentava perceber o que é que se passava com a nossa filha mais velha, porque sempre que ela tinha as crises dela, digamos, ele era o primeiro a fugir porque não queria assistir. A partir daí, desde começou a fazer cura com a Lai, começou a perceber mais. Ele é daquelas pessoas muito caladas, muito observador, mas quando fala é muito certinho naquilo que fala, e
é muito raro errar quando me dizia alguma coisa e eu dizia, lá estás tu, pronto. Entrávamos ali um bocadinho em conflito porque eu não queria ouvir a verdade dele, digamos, mas acabava depois à frente ver que afinal ele estava-me só a alertar para determinados perigos ou para determinadas pessoas que nos apareceram na vida que felizmente seguiram o caminho delas, não é? E eu não queria, ao fim e ao cabo, de todo ver isso. Então entrávamos ali um bocadinho em conflito. E ele começou a perceber e a ver as coisas de forma diferente desde que começou a ter as sessões e começou a entender um bocadinho a ele, apesar que eu acho que ele ainda não aceita bem essa parte, tem medo, acho que é o medo de possam dizer sobre ele, porque se numa mulher já é difícil, num homem pior ainda, está maluco de todo. Foi expressões ditas mesmo por pessoas que nos rodeiam, chegadas a ele, por isso acho que ali que é um bocadinho mais difícil, ele aceita, mas tem medos, ele tem determinados medos e às vezes prefere não falar sobre isto. Se calhar com a Laia ele é capaz de se abrir mais. Aqui em casa, quando se passa alguma coisa, deixa lá, não é nada, não penses, não sei o quê, dá sempre a volta ao contexto para não estar inserido neste meio, digamos. E há aqui uma coisa muito interessante que o João também está certo, que é não valorizar muito nem potencializar muito. Ou seja, nós devemos estar conscientes que algo se passa, usar as ferramentas que temos e de forma muito leve. Sempre de forma muito leve. E quando há esta situação da espiritualidade e da mediunidade, eu digo sempre às pessoas, não andem a falar com isto com quem não vos entende, não vale a pena, é quase como falar português para um chinês ou um chinês para um português. Não vão entender. Então, procurem pessoas que vos consigam compreender e que consigam entender a vossa linguagem. Mas falem disso nos sítios certos, né? Levem a vida com mais leveza, não estando a falar sempre de energias, disto e daquilo, não é preciso esse tipo de situações. Porquê? Porque nós temos que tirar o rótulo que criaram, por exemplo, muito a quem trabalha com a parte holística. Há sempre uma parte ali, uma parte sombra, uma parte um bocado escura, não é? Não, isto é mais do que isso. É viver uma realidade transparente de uma forma leve. Eu dou um exemplo, se calhar vou-me repetir, mas eu gosto muito de falar sobre isto, que é, às vezes as pessoas chegam à beira de alguém, não é? E pá, estás tão pesado, estás carregado. Esqueçam, essa linguagem não é uma linguagem que se deve usar de todo, mesmo para quem trabalha a parte espiritual, mesmo para quem trabalha com mediunidade. Não, esse tipo de linguagem é uma linguagem que vai atrair o negativo, que vai pesar a pessoa que está pesada, e quem realmente aquilo que deve fazer quando está à beira de uma pessoa dessa, é dar-lhe um abraço, é dar-lhe algo que a vai empoderar, algo que lhe eleva as frequências, não que a ponha para baixo, mas sim que a ponha para cima. Então nós devemos ver esta parte, eu costumo dizer, como um arco-íris, porque realmente é fantástico, vivido da forma séria e leve. Quantas pessoas existem, e há um caso que me toca, às vezes há crianças, não é? Há um miúdo que me tocou muito, porque ele tinha muita dificuldade em falar, era muito, muito triste. E então ele já tinha percorrido uma série de situações, até clínicas, mas o miúdo continuava com aquela tristeza, sempre com medos, sempre a olhar assim por cima do ombro. E quando eu vi o miúdo, eu pensei assim, opa, está aqui outro miúdo do meu mundo, bem-vindo ao meu mundo, mas eu nunca falo nada disto. Eu penso, mas não falo. Então estive a falar um bocado com os pais, fiz assim uma pergunta, lá disse o que é que eu fazia e tal, para eles perceberem que eu sou hipnoterapeuta, sou coaching, sou isso tudo, mas há aquela parte que é a minha parte, não é? Depois pedi se eu poderia ficar sozinha com o menino, e o menino também aceitou, porque tem que fazer sentido. E quando os pais saíram, eu fiz esta pergunta direta. Eu disse, olha lá,
tu andas sempre a olhar para cima do ombro, que eu já te vi olhar uma série de vezes, tu tem alguém, não está? Porque eu vi alguém. E ela disse-me assim, tu também vês? E eu disse, sim, eu quando era pequenina, eu vejo desde os 3 anos. Mas eu vou-te ensinar e vou-te dar os segredos que tu vais ver que tu vais deixar de ver aquilo que estás a ver agora. E quando voltas a ver outra coisa diferente ou parecida, tu vais saber o que fazer. Aquele menino encontrou alguém que o compreendia. E eu perguntei, tu já falaste disto a alguém, aos teus pais? Não, que eu tenho vergonha. Porque ninguém deve ver. E ele disse-me mesmo, isto está sempre no meu quarto. E se eu sair do quarto, ele vem sempre deste lado. E às vezes passa para este lado. Em termos clínicos, se aquele menino for um médico, eu acho que a Joana é a pessoa certa para dizer que diagnóstico é que lhe dariam. Mas, na verdade, aquele menino é um menino especial que estava a passar uma situação diferente. Se vai continuar a ver, eu não sei. Pode, mas também pode estagnar. Mas há uma coisa que eu sei, é que hoje em dia, eu já estou com ele há 3 anos, porque faz sentido ele vir. Hoje em dia ele é um jovem completamente diferente, aberto, expandido, usa as ferramentas dele quando necessárias, fala comigo sobre isto, já fala com os pais também tiveram esse conhecimento, mas se aquele menino tivesse sido encaminhado, ou ele tivesse dito aquilo que acontecia, né, porque ele também foi visto pela parte clínica, nunca falou, foi sobre isto, com certeza que ele ia ter um diagnóstico, hoje seria um jovem dopado. Certo, Joana? Tu és a melhor pessoa para falar sobre isto. Sim, daqui dá. É assim, é muito cedo, e não sei que Joana, idade é que deixa-me só colocar aqui este comentário da Adélia, porque também entronca nessa questão que ela contou e que tu vais comentar, que é como é que diferencias o que é teu do que não é. Neste caso, o menino via coisas, mas não tinha, ou tinha receio ou vergonha, porque provavelmente mais ninguém veria. Como é que se faz esta diferenciação e pronto, respondendo àquilo que a Lai te questionou, que diagnóstico é que este menino teria, ou qualquer outra pessoa assim teria se não fosse compreendido dessa forma? Neste caso não íamos dizer que esta criança tinha uma esquizofrenia ou um transtorno de personalidade, porque isso normalmente só é diagnosticado na idade adulta. Mas as crianças passam, e aqui a Lai estava a contar, eu estava a lembrar-me de alguns miúdos que têm os amigos imaginários. E uma vez dizia-me uma mãe que, e eu já voltei a este caso, só para dar aqui o enquadramento, que a miúda, sempre que ia para a mesa, dizia para pôr o prato para o amigo, não é? E a mãe não entendia, ou seja, porque não estava ali ninguém. Pronto, houve esta fase da exploração do amigo imaginário, como é que ele aparecia. Muito bem, depois aquilo, entretanto, passou. Na fase adulta, não bem na fase adulta, na pré-adolescência, a miúda foi diagnosticada com perturbação obsessiva-compulsiva, porque frequentemente via rabiscos na parede. Isto foi um caso que eu trabalhei, que eu discuti com a Lai e com a filha da Lai, e mesmo até partilhei com elas para obter aqui o conhecimento e o parecer delas. Clinicamente era um quadro de perturbação obsessiva-compulsiva, mas no meu ver havia ali alguma coisa mais. E foi daqueles casos que eu fiz o encaminhamento e de alguma forma ficou por ali, a pessoa simplesmente ficou só com aquele parecer. Mas neste caso, e no caso desta criança, ou seja, não estamos a falar de uma psicose, de um transtorno psicótico. O que temos que ver é que se havia um quadro depressivo, um quadro de ansiogénio, com algum tipo de alucinações. E lá está, recorríamos outra vez à hipnoterapia para ver se inconscientemente havia a presença de algo a nível dos sonhos, a nível do inconsciente, mas neste caso a terapia holística ia ajudar, porque era a criança era como se visse recorrentemente, a nível do quadro clínico, se calhar ia ser enquadrado como alguma ansiedade, algum quadro clínico mais de ansiedade ou depressivo, e depois, se calhar aqui, procurava a ajuda correta com a lei, porque da minha parte eu não ia conseguir ajudá-lo a não
deixar de ver, ou seja, a pessoa ia continuar a ver aquilo que estava a ver, eu só se calhar ia ajudar a gerir, no sentido de como a pessoa, ele ficava ansioso, lá. Não, eu ficava triste e com medo. Pronto, ou seja, a questão da tristeza, a questão do medo, andar... Por exemplo, muitas crianças que têm medo de estar em determinados contextos porque associam ao medo do escuro, mas nem sempre é o medo do escuro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou despistar se este medo prevalece, se há um contexto de insegurança na criança, se a criança tem ou não recursos emocionais e comportamentais para fazer a gestão das situações que lhe geram medo ou que lhe geram ansiedade, onde é que procura os recursos e depois disto tudo, se prevalecer, então é porque existe algo mais. E se a criança relata a presença de alguma imagem, de alguma personagem, eu faço encaminhamento. Acho que é necessário procurar alguém na área da hipnoterapia e se a pessoa for aberta, logo, referencio logo a terapia holística. Claro. Sandra, pelo que eu percebi, as tuas filhas são duas, não é? Também têm mediunidade. Quando vocês perceberam que estavam perante essa situação, para elas certamente foi mais fácil, mas e para vocês também, porque já sabiam o que é que podiam esperar. Como é que geriram essa situação? Não foi assim tão fácil no início, porque havia determinadas coisas que eu também ainda não conseguia nem perceber ou não queria perceber com medo, mas depois foi tudo uma questão de gerir e, por exemplo, a minha filha mais velha, quando tinha o momento dela da incorporação, eu tinha que acabar por sair da beira dela, porque eu quando começava a ver com os olhos muito pretos, eu sabia que havia aqui já uma energia que não era a nossa, que estava aqui no nosso meio, que ia entrarmos em conflitos, tipo situações, tipo mesmo que sair, porque ela olhava para mim e a fúria vinha do género, e eu vou-te atacar, e eu aí não sabia como reagir. O João era o primeiro a fugir, e então aí entrava eu muitas das vezes a pedir ajuda à Laia, e houve situações que a Leonor apenas chegou à beira da irmã, e abraçava e só lhe dizia: gosto muito de ti, está tudo bem, amo-te muito, as coisas passavam. Acaba a Leonor aqui ser um bocadinho, digamos, a paz que a gente gostava depois de ter, porque isto não é fácil. Uma coisa é contar, outra coisa é ver e outra coisa é passar por elas. E mesmo a gente aceitando-se como somos, que é o mais importante, muitas das vezes há aqui um conflito que tu queres ajudar, mas não sabes como. E então entras mesmo em conflito contigo próprio. Acontecia-me isso muitas das vezes. Eu sentia-me impotente ver a minha filha a passar por determinadas situações e eu não conseguia fazer nada. Eu ligava à Lai, mesmo a Lai a dar-me instruções, e eu própria já nem sequer ouvia a Lai, porque eu já estava a entrar também numa fase assim um bocado esquisita, digamos assim, não é? Que eu dizia: porra, mas está a minha filha, agora estou eu, não estou a perceber nada, isto está tudo maluco dentro desta casa, como é que é possível? E aí está, era a Leonor que acabava por nos dar essa calma, essa paz que precisávamos, porque senão íamos entrar ali ainda, acho que em mais conflito, não sei. Passei por momentos que hoje olho para trás e sinceramente eu penso: fogo, não sei como é que saí desta, porque não sabia lidar, muito honestamente, independentemente de nos aceitar, às vezes é difícil lidar com determinadas situações, que era o caso com a minha filha. A minha filha ia um funeral, eu cheguei a ir a um funeral que ela chiava, vinha de rastro e dizia: caramba, então tu vens bem e agora vens assim, o que é que eu faço? Eu não sabia o que é que havia de fazer. Não é fácil. Eu vivi momentos que eu própria não sabia gerir isso, ou com medo, ou por não saber, porque ainda não tinha conhecimentos, que a Lai ainda estava muito no início, foi uma fase muito no início quando conheci a Lai, e havia situações que eu não sabia mesmo o que é que havia de fazer. Não, era complicado. Claro. Lai, para além do pacote completo, como há pouco disse, para colocar alguma leveza no assunto, não é? Para além da Sandra ter o pacote completo, há aqui uma questão também muito curiosa, é que foram colocadas na vida da Sandra pessoas com a mesma condição, não é?
marido ou as filhas. Portanto, como é que isto acontece? Isto também é o universo a trabalhar. Sim, o universo trabalha sempre. Mas antes de passar a isso, eu ia só pegar na pergunta da Adélia, que é muito importante. Sim. Para além da explicação que a Sandrinha falou, e muito bem, nós podemos ver isto também num outro prisma, que eu acho que também é muito importante. O que é meu e o que é que não é? Eu falo muito isto nos cursos. Por isso é que eu trabalho muito o desenvolvimento pessoal. Precisamente porque, tanto eu quanto a nossa equipa que fazemos os nossos retiros são mesmo desenvolvimento pessoal. E nas sessões eu também trabalho isso. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei as minhas reações. Se eu estou numa fase muito boa, se está tudo a fluir, de repente vem uma tristeza, uma revolta, ou não querer mais estar aqui, eu tenho que parar e dizer assim, espera aí, o que é isto? Tenho motivos para isto? Eu sou assim? Quando nós somos abrangidos por uma força, por um sentimento que não é habitualmente nosso, eu tenho que perceber também, eu estarei com alguma depressão, eu tenho motivos, eu estou a dormir, eu estou-me a alimentar, eu estou-me a hidratar, é preciso fazer um check-up geral. Por isso é que eu digo, eu tenho que saber o que é que eu sou e quando eu sei o que sou, eu tenho que saber se eu estou na minha plenitude. Se eu estou bem, estou na minha plenitude, porque é que eu estou a sentir isto? Então aquilo não é meu. E aí eu digo, usa tudo aquilo que eu te ensino. Desfruta da experiência. Então, e depois é muito importante quantos de nós, por exemplo, isto acontece com todo mundo, e eu não sei quantas pessoas estão a ver, mas era bom que toda a gente visse isto. Quantos de nós, às vezes, estamos com pessoas, e nós até estamos bem, sentimos bem, estamos bem, estamos com algumas pessoas que até ficamos nervosos, ficamos irritados, e vimos embora com uma irritação que não é nossa. Isto acontece a toda a gente, não é? Porquê? Porque nós recebemos essa frequência. Então, se eu fico assim tão irritada, não tenho motivo para isso. Espera aí. O conhecimento aqui é muito importante. É eu saber quem sou e também ter conhecimentos e luzes sobre estas situações. Então, eu posso perceber, isto não é meu, eu trouxe aqui alguma coisa que não é minha, ou vai embora e segue a luz, a paz e o amor e está tudo certo, porque o amor é a chave. Levar isto com muita leveza. Então, isto acontece a qualquer comum dos humanos. Então, falar destas situações é muito importante porque passamos conhecimento. Nem tudo é físico, nem tudo é espiritual, mas há uma coisa que tudo é energia. Uma provocada por nós, pelas nossas reações, pelos nossos sentimentos, emoções, e depois há outra que vem do outro lado. E depois ainda há uma muito comum, que eu acho esta interessantíssima, que eu sou transmontana de Gema. E entre as montes, a minha avó dizia muito, a inveja seca, tolhe e mata. Isto é terrorífico, ouvir isto. Não é? Quando a inveja não é mais nem menos do que o pensamento de alguém sobre alguma coisa ou uma pessoa, mas é um pensamento que não é positivo. É a pessoa querer aquilo que o outro tem, ou querer estar no lugar que o outro está. Ela emana essa frequência. Ela emanou isso do coração e da mente. Claro. Não é? Agora, se eu vir a inveja como algo, para mim a inveja é algo muito positivo, é sinal que eu estou a fazer um trabalho top. Né? Quando alguém emana esse pensamento sobre mim, eu costumo dizer, ele bem, bate e cai. Porquê? Porque se alguém olha para mim, ou se alguém faz um comentário sobre mim, é porque eu estou numa posição na vida que de alguma forma essa pessoa doou o tempo dela para me ver. Faz sentido. Isto é desconstruir o negativo e transformá-lo em positivo. Isto é trabalhar a espiritualidade. Olha, nunca tinha pensado isso em inveja, Lai. Mas eu costumo pensar muito isso com as pragas.
Pragas, inveja, tudo. Nós podemos ver isto como algo tenebroso ou como algo amoroso. Eu digo que falo amorês, eu falo amorês. Então, o amor sendo a chave, a forma, os óculos que eu coloco nas situações da vida vão transformar todas as frequências. E está tudo certo. O importante é aquilo que eu sou, mais uma vez, o que é que eu sou, o que é meu, o que é que não é meu. E nunca deixar, Diz. e nunca deixarmos pôr em causa aquilo que somos só pelo que os outros dizem. Os outros não são os outros, o importante é aquilo que eu sou, de forma humilde. Exatamente. E quando alguém faz assim, a pessoa esquece que tem 3 para ela e 1 para o divino. Ok? Quando a pessoa apontou o dedo, eu digo, vais dar um tiro em ti própria, porque olha, tens 3 para ti e 1 para o divino. Eu estou linda e maravilhosa e tranquila, o que tu me desejas, está tudo certo, é da tua responsabilidade. O importante é o que eu penso sobre ti. Não é? Isso. Muitas pessoas querem desenvolver a espiritualidade. Eu digo sempre, e nós falamos isto nos retiros, a espiritualidade desenvolve-se a partir da nossa conduta enquanto seres humanos, dos nossos princípios e valores, da forma como nós olhamos a vida. E depois, quando nascemos com os pós de perlim-pim-pim, que eu costumo dizer, em tons de suavizar este tema, quando nós temos a mediunidade instalada e ponto final, isto nasce com as pessoas, nós temos uma dupla responsabilidade. Se eu nasci com isto, eu tenho que pôr isto ao serviço. E para eu pôr isto ao serviço, eu tenho que estar muito forte, porque eu sei que energia gera energia. E pôr isto ao serviço não quer dizer que eu tenha que trabalhar gratuitamente, eu e todos os trabalhadores holísticos. Não. Há valências, há formações que nós tivemos, que nós tiramos, e aquilo que nós pagamos ao homem, o homem deve-nos pagar a nós. Agora, aquilo que é de Deus, nós isso doamos em cada ação, em cada consulta que a pessoa escolhe. Não é? Então, isso também é trabalhar a espiritualidade ou a mediunidade. E nós vamos saber quando devemos doar os nossos préstimos. Porque todo ser humano deve praticar a caridade. Todo ser humano deve praticar a caridade de coração. Eu também faço. Dentro daquilo que eu posso, e sei que a Joana também faz, e sei que tu, Johnny, também fazes, e sei que a Sandrinha também faz. Então, isso também é trabalhar a vibração. Quanto maior for a minha vibração, a frequência positiva, eu vou atrair aquilo que eu produzo. Ponto. Nós somos agricultores na vida. Tudo que eu vou semear, eu vou colher. Um agricultor, tudo que semeia, colhe. Pode ser bom ou mau. Claro. É interessante. É mesmo. Então, a pergunta da Adélia é muito importante. E aqui é muito importante também o trabalho de um psicólogo, o trabalho da medicina. É muito importante para haver o equilíbrio do ser humano. Quando não se sabe ao certo o que é que eu sou, porque é que eu sofro, procurem ajuda. Procurem ajuda qualificada. Muito bem. Estamos a caminhar para o fim. Para já ainda só temos aqui a pergunta da Adélia, mas eu acredito que há aí muita gente daqueles que nos estão a ver, e há bocado tu perguntaste, neste momento são 23, que estão 23 pessoas que estão... É muito bom. Aí esse programa, portanto, têm ainda tempo de deixar dúvidas, perguntas, sugestões também. Uma coisa muito importante também, vão deixando as vossas sugestões, tanto aqui como no meu Facebook, de temas, para nós irmos abordando aqui ao longo dos próximos programas. Também temas do vosso interesse, coisas que vocês queiram ver exploradas sobre este tema, mediunidade, se preferirem, ou outro qualquer do vosso interesse. Por enquanto, ainda tenho alguns minutinhos para deixar mais dúvidas e questões sobre o programa de hoje, portanto, estão à vontade para o fazer. Eu vou passar ali novamente a palavra à Joana Paes. Joana, na tua perspectiva, a ciência está cada vez mais aberta às terapias holísticas, ou ainda há aqui um pouco de... Eu não lhe quero chamar competição, mas ainda há um pouco de reticência relativamente à efetividade e à eficácia dessas terapias no ser humano? Não há competição.
de todo. O que é que acontece? Eu acho que há um respeito crescente, ok? Porque se nós formos, basta uma pequena pesquisa no Google, que nós conseguimos perceber, uma pequena pesquisa na internet, nós conseguimos perceber que vários autores, já há muitos anos, se debruçavam sobre este tema da parte paranormal, das capacidades extrasensoriais, e temos vários autores ligados ou não ligados à psicanálise, curiosos, e muitos deles psicólogos, outros filósofos, mas que exploravam todas estas temáticas. E ao longo do tempo foi perdendo aqui um bocadinho esta questão do estereótipo e do tabu. O que é que acontece? Enquanto profissional de saúde e enquanto psicólogo, aquilo que eu percebo é que, no meu caso, e a Ordem dos Psicólogos preocupa-se em garantir que os psicólogos fazem psicologia e preocupa-se também em desmistificar quando, neste caso que eu dei, de alguns profissionais que usam a hipnoterapia para depois serem psicoterapeutas. E não é a mesma coisa, ok? Por isso, o que é que aqui neste caso a ciência se preocupa? Na verdade, ou seja, em dar conhecimento sobre o que é, e a pessoa aqui tem a livre escolha de ir ao psicólogo ou ir ao terapeuta holístico, mas perceber que um terapeuta holístico não é psicólogo, nem psicólogo é terapeuta holístico, ok? Nem que um hipnoterapeuta é um psicoterapeuta, porque há muitas pessoas que usam, e nós temos recebido imensas, e nós, a Ordem tem reportado, porque enquanto membro eu recebo essas queixas, de que efetivamente há muita gente a usar o título de psicólogo não sendo psicólogo. Por isso é que não há uma competitividade, não é? Mas há um alerta para estes casos de fraude que há em todas as áreas, como já podemos perceber. E neste caso, eu acho que há uma maior abertura. Os psicólogos tendem a acolher a experiência da pessoa, há uma maior abertura, e para aqueles que efetivamente, e depois aqui já é a individualidade de cada um, lhes compete o encaminhamento, fazem encaminhamento, outros que deixam simplesmente por ali. Mas acho que há aqui dar o maior conhecimento sobre as situações, porque já não é a primeira vez que eu ouço pessoas a dizer que têm consultas de psicoterapia e aquilo que depois vão fazer é ter simplesmente uma consulta de tarô, que vão fazer uma constelação, e isso não é psicoterapia. Ok? Por isso é importante dar a conhecer e nisto, eu não desfazendo o trabalho de ninguém, eu confio muito no trabalho que a lei desenvolve, porque eu sei que ela é este ser humano que consegue respeitar todos os profissionais, todas as valências, e consegue fazer um encaminhamento sincero, sem querer se aproveitar, sem querer desinformar, ela informa antes de encaminhar. E isto é mesmo muito importante. E se toda a gente tivesse esta abertura, se calhar estaríamos a ajudar mais as pessoas. Sim. Muito bem. Sandra, vamos fechar daqui um bocadinho, vou fechar depois com a lei, mas antes de ir à lei, há alguma coisa que queiras acrescentar, algum dado que queiras partilhar connosco, para além daquilo que já foi partilhado? E, antes de mais, agradecer-te a coragem de estar aqui, porque não é fácil expor nesta situação. Só um bocadinho, desculpem, porque isto está-me a ir abaixo, não sei porquê. Tem bateria suficiente, mas pronto, desculpem. Já está. Com muita energia, consome muita energia este programa. Já estou a ver. Questionava-te se há algum dado que queiras acrescentar. Antes disso, dar-te os parabéns pela coragem. Não é fácil dar o rosto por este tema que não é ainda, ou melhor, que é muito rotulado de uma forma negativa. Tiveste essa coragem, agradecemos-te por isso, porque isto tem uma contribuição também para outras pessoas muito grande, como já tiveram no programa anterior as do Nuno e as da Sónia. Mas há alguma coisa que queiras acrescentar? Algum dado que não tenhas referido que achas importante acrescentar? Acho que toda a gente que deveria viver uma experiência com a lei, deveriam simplesmente, tenham medo de a procurar,
porque vivemos experiências fantásticas e aconselho que deveriam fazer os retiros com ela, porque eu fiz-lo este ano e desde que fiz o retiro têm acontecido coisas muito boas na nossa vida, para melhor, não é? Se calhar eu própria também mudei um bocadinho a minha forma de estar. É fantástico. Não tenham medo daquilo que a gente é, porque se nós temos este dom por algum motivo e nós não aparecemos na vida das pessoas por mero acaso. Por isso eu, Alai, só tenho a agradecer-lhe tudo o que eu tenho vivido com ela. No retiro, a doutora Joana e todos que fazem parte dos pilares 4C, que são fantásticos mesmo. Para o ano já estou lá outra vez, se Deus quiser. Aliás, nós deveríamos fazer todos os meses, era ótimo. Por isso, não tenham medo de serem quem são, de darem com aquele receio o que é que vos possam apontar o dedo, porque viver com medo não é viver, é sobreviver. E eu só tenho a agradecer por tudo e por tu teres aparecido na minha vida. A Joana também, de outra forma, sim, porque eu também já procurei a Joana na parte de psicóloga, enquanto ajuda, não é? Sentia que também precisava dessa necessidade, entretanto depois, pronto, esquivei-me assim um bocadinho, mas também há essa necessidade, por isso não tenham medo de viver aquilo que são e de sentir o que são no seu dia-a-dia e deixarem de ser só porque os outros pensam o que devem pensar de vocês. Nós temos que ser quem somos e aceitar aquilo que não somos. E se eu sou assim, isto já vem anteriormente. A minha avó, pronto, era um ser especial. A Lai dizia que na terra dela, pronto, usa-se vários termos. No caso da minha avó, chamavam-lhe a curandeira porque ela ajudava as crianças, desde pequenino tinha sempre um dom para estar lá nos momentos certos, por isso isto não vem à toa e estou a dar continuidade, as minhas filhas estão a dar continuidade, assim como o meu sobrinho também, que é um ser especial, e tudo faz sentido. Agora eu percebo determinadas coisas da minha vida. Muito bem. Joana, queres acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que já disse tudo. Quero agradecer à Sandra a confiança, porque de alguma forma também me entregou as miúdas dela, não é? Para eu poder avaliar e também acompanhar, lá está, com aquilo que me é permitido fazer. E é um trabalho muito bonito, porque vou sempre eu e a Lai realizamos as nossas reuniões de intervisão com o maior sigilo de sempre, mas achamos importante realizar porque muitas vezes ao discutir os casos é que nós conseguimos perceber e fazemos isso sempre com a autorização do paciente. E tem sido muito interessante e agradeço à Sandra a confiança e à Ana que também está aqui de alguma forma a agradecer, não é? Eu acho que não me enganei, acho que é a Ana Santiago, sim, que está a agradecer. E pronto, foi muito boa a conversa. E é muito importante que estes temas sejam debatidos para que os profissionais também entendam que não têm que olhar com maus olhos para a questão da mediunidade e das terapias holísticas, simplesmente têm que acolher a experiência do paciente e fazer aquilo que lhes compete. O resto, se quiserem encaminhar, tudo bem, ou é só informar a pessoa sobre aquilo que se passa. É trabalhar com ela o autoconhecimento. Muito bem. Lai, para fecharmos, um resumo de mais uma grande noite a falar sobre é muito enriquecedor e se ajudarmos pelo menos uma pessoa a compreender-se, já será um programa ganho. Muito bom. E ficou uma pergunta no ar por responder, não é? Porque é que a Sandra atraiu pessoas como ela e porque é que as filhas são como ela. Se calhar num outro programa poderemos falar sobre isso, porque isso dá para desenvolver, isso ficou por responder. A tua filha Sandra está a dizer obrigada tia Lá e obrigada doutora Joana por tudo. A tua menina hoje tem uma vida normal, há uma aceitação pela parte da família, ela é uma menina amada que já está a ter a vidinha dela e para nós, para mim, para a Joana, isso é que é importante, é percebermos que de alguma forma ajudamos na contribuição da felicidade de uma família,
porque as famílias é algo que está a ficar cada vez mais destruturado e nós temos que curar pessoas, nós temos que curar famílias. E aquilo que eu quero dizer é gratidão, primeiro à Joana, porque está aqui a dar a cara como psicóloga, não é? Há quem entenda, há quem poderá vir a entender, eu olho sempre para a frente. À Sandra, também aquilo que tu disseste está a dar a cara, e a ti, Jónia, que nos permites às três estarmos aqui para falar de algo que, a nível daquilo que está para a nossa frente, é muito importante que se fale de forma transparente e serena. Nós vamos estar juntos a correr bem, porque só pode correr bem ou muito bem, dia 5 de agosto. Era bom que as pessoas deixassem um repto se querem continuar a falar sobre este tema, porque eu gostaria muito de desenvolver suicídio. Eu e a Joana já falamos disto, porque há pessoas que sofrem o seu silêncio por causa disto, que pensam muitas vezes que não estão cá a fazer nada, que há relações que se calhar não fazem sentido, há confusões a nível da mente. Há imensas situações patológicas que se começam a desenvolver quando isto é escondido. E acho que são assuntos que nós poderíamos vir a falar mais. Isto é só aquilo que eu acho. Mas quero agradecer a todos aqueles que estão daquele lado e que venham mais assuntos, que tragam temas que estamos aqui para os aceitar com muito amor. E é amor que eu sinto por ti, Joana, é amor que eu sinto por ti, Sandrinha, e é amor que eu sinto por ti, Johnny. Porque o amor é a chave. O amor é a chave. Gratidão. E agora, de alguma forma, nós estamos ao serviço daqueles que estão a ouvir-nos, nós estamos a contribuir, cada um de nós, com aquilo que é, com aquilo com que nasceu, com aquilo com que aprendeu, com aquilo com que desenvolveu, para que alguém possa usufruir de alguma forma este conhecimento e pelo menos o aplique de alguma forma. E a vós vos devo muito a forma como ajudaram, principalmente com a minha filha mais velha, na fase menos boa que ela teve. Se não fossem vocês, nada disto era possível. Ela é feliz, ela é o que é, e isso é o mais importante. Sim. Está tudo bem. Amor é isso. Acho que está tudo dito. Eu fiz um passo de espera aqui por causa dos cortes energéticos, mas pronto, penso então que está tudo dito por esta noite. Relembrar ali a like, ainda bem que ficam perguntas por responder, porque foi precisamente por causa de uma pergunta que ficou por responder na nossa entrevista que surgiu a conversa que faltava. Sim. Não sei se lembras, foi quando caiu a internet por causa da possibilidade do teu quarto livro. Portanto, é mesmo assim, nós no próximo dia 5 de agosto, pelo que eu percebi, segunda-feira, segunda-feira de agosto, vamos voltar. Pronto, vamos voltar então a estar aqui convosco para mais uma conversa que faltava. A Lai estará certamente, não sei quem serão os próximos convidados, mas... A Joana vai estar se ela quiser, claro, e vamos ter outras pessoas se assim o entendermos. E as pessoas também assim entenderem. Aí está. Falaremos sobre outros assuntos, iremos responder ou dar resposta a esta questão que ficou sobre o universo, mexer as peças e colocar as pessoas no caminho umas das outras, e outros temas que lanço desde já o repto a quem ainda está aqui connosco para deixar então as suas sugestões de temas que queiram ver aflorados aqui no programa. Podem fazê-lo aqui no YouTube, podem fazê-lo também nos nossos perfis de Facebook. Eu vou deixar ficar, como sempre, a página da Lai na descrição do vídeo, também da doutora Joana na descrição do vídeo, portanto podem também, caso queiram, contactá-las para usufruir dos préstimos de ambas. Resta-me agradecer-vos mais uma vez a vossa presença aqui, a vocês as três, Sandra, Joana e Lai. Obrigado por mais esta noite e obrigado a quem esteve desse lado a assistir, e espero que a quem tivesse dúvidas, estas tenham sido esclarecidas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Gratidão. Obrigada.